Imagina o seguinte: você acabou de salvar o mundo. Voou direto por um buraco de minhoca no espaço com uma bomba nuclear nas mãos, quase morreu, viu alienígenas tentando destruir Nova York e ainda saiu do outro lado, sabendo que o universo é infinitamente maior e mais aterrorizante do que qualquer coisa que você já imaginou na sua vida. Aí você volta para casa, coloca a armadura no canto e tenta dormir. Mas o sono não vem. Essa é a premissa central de Homem de Ferro 3, e é exatamente aí que esse filme se separa dos outros dois. Porque desde que Tony Stark apareceu pela primeira vez nas telas em 2008, a gente sempre o viu como esse gênio arrogante, cheio de certezas, que resolve qualquer problema com tecnologia e uma piada na ponta da língua. Em 2013, pela primeira vez, o roteiro colocou esse homem contra uma parede de verdade. Não contra um vilão físico, não contra uma armadura mais poderosa do que a dele, mas contra os próprios pensamentos dentro da sua cabeça. Homem de Ferro 3 foi lançado no dia 3 de maio de 2013 nos Estados Unidos. E antes mesmo de abrir nos cinemas americanos, o filme já tinha arrecadado mais de 240 milhões de dólares somente no mercado internacional. No fim da sua corrida nas salas de cinema, o número total ultrapassou 2 bilhão de dólares mundialmente. Foi o segundo filme de maior bilheteria do ano de 2013, ficando atrás apenas de Frozen. E ainda assim, até hoje, é um dos filmes mais divisivos dentro da comunidade de fãs do universo cinematográfico Marvel. Falar de Homem de Ferro 3, sem falar do contexto em que ele chegou, é impossível. O filme foi lançado praticamente um ano depois de Os Vingadores, que tinha sido um fenômeno cultural de proporções absurdas. Todo mundo queria saber como o MCU ia continuar depois de um evento tão grande. Como você faz um filme solo de um personagem que acabou de dividir a tela com um deus nórdico, um soldado do século passado, um espião russo e um cientista que vira um monstro verde gigante? Essa era a pergunta que todo mundo fazia. E a resposta que Shane Black deu foi: você vai fundo no personagem. Você tira as armaduras. Você deixa o homem nu. É claro que o filme trouxe armaduras, explosões, perseguições e tudo o que você esperaria de um blockbuster do calibre de 200 milhões de dólares de orçamento. Mas por baixo de toda aquela ação, Homem de Ferro 3 é sobre um homem fraturado tentando descobrir o que ele é quando não tem mais o escudo de metal para se proteger. Não só do mundo, mas de si mesmo. Tony Stark sofre de transtorno de estresse pós-traumático durante todo o filme. Ele tem ataques de pânico, noites sem dormir, e uma obsessão compulsiva em construir armaduras novas, que vai além de simples desenvolvimento tecnológico. A cena em que ele tem o primeiro grande ataque de pânico em um restaurante, desencadeado por uma criança que pede um autógrafo num desenho de um buraco de minhoca espacial, foi escrita com uma atenção incomum para esse tipo de representação dentro de um filme de super-heróis. Não foi tratado como fraqueza, não foi usado como piada. Foi tratado como o que é, uma reação humana legítima ao trauma. E isso é o que torna Homem de Ferro 3 interessante de analisar. Porque ele é, ao mesmo tempo, um filme cheio de falhas, que geraram polêmica genuína entre os fãs, e uma obra que teve coragem de fazer perguntas que blockbusters costumam evitar. Não é um filme perfeito, é um filme com personalidade. E personalidade, no mundo dos filmes de super-heróis de 2013, era uma raridade. A história começa com Tony Stark narrando em voz off. Uma escolha estilística que vamos entender melhor quando falarmos do diretor. Ele diz que somos responsáveis pelos monstros que criamos.
É uma frase que funciona em múltiplos níveis dentro da narrativa. Porque o vilão principal do filme, Aldrich Killian, é literalmente alguém que Tony Stark humilhou e ignorou em 1999 e que passou 13 anos cultivando esse ressentimento até transformá-lo em algo devastador. A história do próprio Stark é a história de um homem que nunca parou para pensar nas consequências das suas ações. E que em Homem de Ferro 3, finalmente tem que encarar essa conta. O grande twist do filme, aquele que dividiu a internet ao meio quando foi revelado nas salas de cinema em maio de 2013, é que o Mandarim, o terrorista que aparece em transmissões aterrorizantes ameaçando o governo americano, não é nenhum grande mestre do mal antigo. É um ator britânico bêbado chamado Trevor Slattery, contratado por Killian para servir de fachada, enquanto o verdadeiro esquema acontecia por trás das câmeras. Ben Kingsley, no papel de Trevor Slattery, é uma das performances mais bizarras e deliciosamente divertidas de todo o MCU. Mas foi exatamente essa decisão criativa que fez metade do público aplaudir e a outra metade ir embora irada do cinema. Vamos explorar tudo isso em profundidade. A origem do projeto, as decisões criativas que moldaram o filme, os bastidores que ninguém conta, e por que Homem de Ferro 3, uma década depois do seu lançamento, ainda gera debates apaixonados entre quem ama o MCU. Mas antes de chegar em qualquer coisa disso, precisa entender uma coisa fundamental. Por que um homem chamado Shane Black, que ficou famoso escrevendo filmes de ação nos anos 80 e 90, foi a escolha para dirigir a terceira parte de uma das maiores franquias de super-heróis da história do cinema? A resposta para essa pergunta explica muito sobre o DNA de Homem de Ferro 3, o que funciona, o que não funciona, e por que o filme parece tão diferente de tudo que a Marvel produziu antes ou depois. Existe uma cena perto do final do filme em que Tony Stark, depois de destruir todas as suas armaduras, joga seu reator de arco no oceano. É um gesto de finitude, de encerramento, de um homem que finalmente entendeu que a armadura nunca foi a fonte do seu poder. Ela foi o sintoma de um medo que ele não sabia nomear. A frase que ele diz nesse momento resume o filme inteiro. Meu nome é Tony Stark e não tenho medo de você, porque eu sou o Homem de Ferro. Não é a armadura que faz o herói. Nunca foi. E Homem de Ferro 3, para o bem ou para o mal, teve a coragem de construir um filme de 131 minutos inteiro em torno dessa ideia. Nos próximos capítulos, a gente vai mergulhar fundo em cada camada desse filme. Vamos começar pelo começo mesmo. Como esse projeto saiu do papel? Quem tentou tomar o lugar de Shane Black antes dele ser escolhido? E o que o roteiro original tinha de diferente do que chegou às telas? Para entender como Homem de Ferro 3 chegou a existir da forma que chegou, você precisa voltar a maio de 2010. Naquele mês, Homem de Ferro 2 foi lançado nos cinemas e, apesar de ter arrecadado mais de 620 milhões de dólares no mundo todo, a recepção crítica foi bem mais fria do que a do primeiro filme. Os fãs sentiram que o segundo capítulo tinha perdido o foco, tentado fazer muita coisa ao mesmo tempo. Apresentar James Rhodes na nova armadura. Introduzir a Viúva Negra. Preparar terreno para os Vingadores. Lidar com a intoxicação de Tony pelo próprio Palácio de Arco. E no fim, acabou se perdendo em meio a tudo isso. Jon Favreau, que tinha dirigido os 2 primeiros filmes e praticamente inventado o tom do MCU moderno, foi o primeiro a perceber que esse ciclo tinha chegado ao fim para ele. Em dezembro de 2010, Favreau anunciou publicamente que não iria dirigir Homem de Ferro 3.
A justificativa oficial foi que ele queria trabalhar em outro projeto pela Disney. Um filme chamado Magic Kingdom, que acabou nunca sendo feito. Mas nos bastidores, a história era um pouco mais complicada. Favreau tinha tido atritos com a Marvel em relação a Homem de Ferro 2, sobre o quão lotado o filme tinha ficado de personagens e obrigações para o universo expandido, em detrimento da história do próprio Tony Stark. Ele permaneceu ligado ao projeto como produtor executivo, mas a cadeira de diretor estava vaga. O que aconteceu em seguida foi uma das decisões mais incomuns que a Marvel já tomou na história do seu estúdio cinematográfico. A empresa tinha comprado os direitos de distribuição dos seus próprios filmes de volta da Paramount Pictures em outubro de 2010. A Disney pagou pelo menos 115 milhões de dólares para ter controle total sobre Homem de Ferro 3 e Os Vingadores. Com esse dinheiro na mesa e a pressão de lançar o filme em maio de 2013 já estabelecida, a Marvel precisava de um novo diretor. E o nome que chegou até eles não veio do departamento de executivos, nem de uma lista de cineastas em alta em Hollywood. Veio do próprio Robert Downey Jr. Downey tinha trabalhado com Shane Black em 2005, no filme Kiss Kiss Bang Bang, uma comédia policial noir, que foi o primeiro trabalho de Black como diretor. Naquele projeto, os dois tinham desenvolvido uma química criativa muito particular. Downey, que naquela época ainda estava tentando se reerguer na indústria depois de anos difíceis, encontrou em Black um diretor que sabia como tirar o melhor da sua energia caótica e inteligente. Kiss Kiss Bang Bang foi o tipo de filme que pouquíssimas pessoas assistiram quando saiu, mas quase todo mundo que assistiu ficou completamente apaixonado. Era esperto, engraçado, autoconsciente e cheio de personalidade genuína. Quando a vaga de diretor de Homem de Ferro 3 abriu, Downey ligou para Black. Não foi a Marvel, que foi até ele primeiro. Foi o ator que disse ao estúdio: "Se vai ser alguém novo, que seja esse cara." Em fevereiro de 2011, Shane Black entrou em negociações finais para escrever e dirigir o filme. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para um roteirista chamado Drew Pearce. Pearce era britânico. Tinha trabalhado principalmente em televisão e tinha sido originalmente contratado pela Marvel para desenvolver um roteiro de Runaways, uma história em quadrinhos sobre filhos de vilões. Esse projeto nunca saiu do papel, mas Pearce tinha impressionado os executivos do estúdio. Black, que normalmente preferia trabalhar com parceiros de sua própria escolha, passou uma semana conversando com Pearce antes de decidir que os dois tinham visões complementares o suficiente para escrever o filme juntos. A dupla tinha um objetivo claro desde o início: fazer um filme mais focado no personagem de Tony Stark do que na armadura. Black queria que essa terceira parte funcionasse como uma espécie de thriller dos anos 70, onde o herói fica sem seus recursos habituais e precisa resolver os problemas com inteligência e determinação em vez de tecnologia. A influência declarada era o estilo de filmes como The French Connection, onde a personalidade do protagonista é a coisa mais interessante da tela, não os gadgets. Para a história, eles foram buscar inspiração em uma das histórias em quadrinhos mais importantes dos anos 2000 dentro da Marvel: Extremis, escrita por Warren Ellis com ilustrações de Adi Granov. Publicada originalmente entre 2004 e 2006 nas páginas da série Iron Man, Extremis reimaginou radicalmente a relação entre Tony Stark e sua armadura. Na história original dos quadrinhos, o vírus Extremis
era injetado diretamente no cérebro e sistema nervoso de Stark, permitindo que ele conectasse sua mente diretamente à armadura, guardando partes dela dentro do próprio corpo. Era uma história sobre o que significa ser humano em um mundo onde tecnologia e biologia estão se fundindo. O filme pegou o nome, a cientista Maya Hansen e a ideia central do vírus biológico, mas reconfigurou tudo de uma forma muito diferente. No filme, Extremis é um tratamento de regeneração celular desenvolvido por Hansen que tem um defeito fatal. Em alguns sujeitos, o corpo rejeita a modificação e o indivíduo literalmente explode. Killian, o vilão, usou isso como arma biológica encoberta, fazendo os acidentes parecerem ataques terroristas. A escala da adaptação foi muito mais solta do que, digamos, o que Christopher Nolan fez com os quadrinhos do Batman. Mas a essência temática, tecnologia modificando corpos humanos, e as consequências imprevisíveis disso, sobreviveu na transição. Existe uma história de bastidores sobre o desenvolvimento do roteiro que ficou famosa anos depois, quando Shane Black concedeu uma entrevista ao site Uproxx em 2016. Ele revelou que, na versão original do roteiro, o vilão principal não era Aldrich Killian. Era Maya Hansen, interpretada por Rebecca Hall. A personagem, que no filme final tem um papel relativamente pequeno e morre no segundo ato, foi originalmente concebida como a grande antagonista. Uma cientista brilhante que tinha desenvolvido Extremis com motivações complexas, e que representaria uma ameaça muito mais ambígua do que um vilão corporativo convencional. O problema veio de uma direção completamente inesperada: o departamento de brinquedos. Executivos ligados à linha de produtos e merchandising de Homem de Ferro 3 argumentaram que uma vilã principal feminina seria difícil de vender em bonecos e action figures. A lógica era brutal e cínica. Crianças, que são o principal mercado de brinquedos de super-heróis, supostamente não comprariam figuras de uma vilã. Black foi direto ao dizer que foi instruído a mudar o gênero do vilão principal por causa disso. Rebecca Hall, em entrevistas anos depois, confirmou a história, dizendo que o papel dela tinha sido drasticamente reduzido em relação ao que ela tinha assinado para fazer. É uma das histórias mais reveladoras sobre como as engrenagens corporativas de um estúdio como a Marvel funcionavam naquela época. Um roteiro foi alterado não por razões narrativas ou criativas, mas por projeções de vendas de bonecos de plástico. Não é uma história única na indústria. É, na verdade, mais comum do que qualquer um gostaria de admitir. Mas o timing de quando essa história veio a público, em 2016, coincidiu com um momento em que a Marvel estava sendo pressionada justamente por não ter heroínas ou vilãs femininas suficientes em papéis centrais, o que deu ainda mais impacto à revelação. O que sobrou de Maya Hansen no filme final é o suficiente para você imaginar o que poderia ter sido. Rebecca Hall deu à personagem uma inteligência genuína e uma ambiguidade moral que vai muito além do que o roteiro final permite que ela explore. Killian, na reconfiguração, ganhou o papel central de antagonista, e Guy Pearce fez um trabalho sólido com o material que tinha, mas a sombra do que poderia ter sido está lá. O roteiro passou por outras mudanças significativas durante o desenvolvimento. A presença do Mandarim como terrorista midiático veio de uma discussão sobre como retratar a figura do terror moderno, de forma que ressoasse com uma audiência do pós-11 de setembro sem cair em estereótipos étnicos. Shane Black foi explícito sobre isso. A versão dos quadrinhos do Mandarim,
um vilão chinês com anéis de poder alienígena, foi considerada problemática do ponto de vista dos estereótipos culturais. A solução que encontraram, que vamos explorar em detalhe mais à frente, foi radicalmente diferente de qualquer coisa que os fãs esperavam. Em março de 2011, com Black e Pierce oficialmente a bordo e o roteiro em desenvolvimento, a Marvel confirmou a data de lançamento. 3 de maio de 2013. Tinham menos de 2 anos para escrever, filmar, editar e lançar um dos filmes mais esperados do estúdio. O cronômetro estava rodando. Tem um tipo de cineasta que Hollywood ama colocar numa caixa: o cara dos filmes de ação dos anos 80. O roteirista que inventou a dupla dinâmica e o vilão que faz discurso. O escritor dos diálogos rápidos, das piadas no meio do tiroteio, da bromance masculina cheia de testosterona e sentimento contido. Shane Black foi esse cara por quase 2 décadas antes de alguém deixar ele sentar na cadeira de diretor. E quando finalmente deixaram, o que saiu foi algo que ninguém esperava completamente. A história de Black dentro de Hollywood começa de um jeito que parece roteiro de filme, ironicamente. Em 1987, com apenas 22 anos, ele vendeu o roteiro de Arma Mortífera para a Warner Bros. Não foi só um primeiro emprego. Foi uma explosão. O filme foi um sucesso enorme, gerou uma franquia que durou mais uma década e transformou Shane Black no roteirista mais procurado de Hollywood em menos de 2 anos. Em 1990, ele vendeu o roteiro de The Last Boy Scout por $1,75 milhão. Um número absurdo para a época, que estabeleceu um recorde e colocou seu nome em manchetes de jornais que normalmente não falam de roteiristas. E então veio o revés. Last Action Hero, em 1993, foi um dos maiores fracassos do verão daquele ano. O filme foi esmagado por Jurassic Park nas bilheterias e recebeu críticas mistas. Black tinha trabalhado no roteiro, mas a produção foi caótica, e o resultado final estava longe da sua visão. Depois disso, ele sumiu. Passou anos afastado de Hollywood sem projetos grandes, numa espécie de exílio voluntário. O retorno veio em 2005 com Kiss Kiss Bang Bang. Rodado com um orçamento modesto, estrelado por Robert Downey Jr. e Val Kilmer. O filme era um noir cômico autoconsciente que quebrava a quarta parede, brincava com as convenções do gênero policial e tinha diálogos afiados que lembravam os melhores momentos dos roteiros de Black dos anos 80, mas filtrados por uma ironia mais madura e cansada. O filme praticamente não foi visto nas salas de cinema. Mas com o tempo foi ganhando uma legião de admiradores fervorosos, e hoje é tratado como um cult clássico. Quando Shane Black chegou em Homem de Ferro 3, ele trouxe na bagagem todas essas referências e todas essas cicatrizes. E o que ele fez com o material foi colocar a impressão digital da sua carreira inteira em cada cena. A primeira coisa que você percebe assistindo ao filme é a narração em voz off de Tony Stark. É Tony contando a história para alguém depois que tudo aconteceu. Uma estrutura narrativa clássica do noir, onde o protagonista já sobreviveu às aventuras e está refletindo sobre elas com a distância do tempo. Em Arma Mortífera, em Kiss Kiss Bang Bang, em The Nice Guys, que ele dirigiu em 2016, sempre existe essa sensação de que os personagens estão conscientes, de que estão dentro de uma história. Black gosta de brincar com essa metalinguagem, de deixar o filme contar sobre si mesmo enquanto acontece. No fim de Homem de Ferro 3, quando Tony encerra a narração e revela para quem estava contando tudo aquilo. Bruce Banner, que dormiu durante toda a história,
É uma piada que só funciona porque o filme inteiro estabeleceu essa voz como um dispositivo sério. Black subverte a própria ferramenta que criou. Existe também a questão do Natal. Praticamente todos os filmes escritos ou dirigidos por Shane Black acontecem durante o período natalino. Arma Mortífera, The Long Kiss Goodnight, Kiss Kiss Bang Bang, Homem de Ferro 3, The Nice Guys, todos têm cenas com neve, decorações de Natal, luzes piscando, ou referências diretas ao feriado. Em entrevistas, Black explicou que o Natal cria um contraste emocional que ele acha irresistível narrativamente. O mundo exterior está cheio de celebração e luz, enquanto os personagens estão mergulhados em violência, caos ou desespero. A tensão entre o cenário festivo e o conteúdo sombrio cria uma textura específica que ele reconhece como sua. No caso de Homem de Ferro 3, esse contexto natalino é mais do que estético. Tony Stark está em colapso emocional durante as festas, um período culturalmente associado à família, felicidade e gratidão, e essa contradição amplifica o isolamento dele. Enquanto o resto do mundo decora árvores, ele está no porão construindo armaduras às 3 da manhã porque não consegue dormir. É a solidão de alguém que não sabe como fazer parte de nada que não seja o trabalho. A segunda grande marca de Black em Homem de Ferro 3 é a dinâmica de dupla. Em praticamente toda sua carreira, os melhores momentos dos seus filmes acontecem quando dois personagens muito diferentes precisam trabalhar juntos. Em Arma Mortífera eram Riggs e Murtaugh. Em Kiss Kiss Bang Bang eram Harry e Gay Perry. Aqui, a dupla principal não é Tony e Rhodey. Apesar deles terem seus momentos, mas Tony e Harley, o garoto de 10 anos de Rose Hill, Tennessee, que o encontra depois que a armadura pousa na cidade. A relação entre Tony Stark e Harley Keener é genuinamente tocante dentro do filme. E ela funciona exatamente por ser uma versão invertida de todas as duplas que Black escreveu antes. Em vez de dois adultos cínicos, tentando não se importar um com o outro, é um adulto quebrado sendo desafiado por uma criança que não tem paciência para desculpas. Harley não aceita a ansiedade de Tony como razão para parar. Ele simplesmente diz para o homem fazer o que sabe fazer. E isso, estranhamente, é o que funciona. O que diferencia a abordagem de Black dos diretores anteriores do MCU não é só estilo, é hierarquia de prioridades. Jon Favreau, nos 2 primeiros filmes, claramente priorizava o espetáculo e a aventura, com o desenvolvimento emocional de Tony sendo construído em paralelo. Black inverteu essa equação. O desenvolvimento emocional é a espinha dorsal, e o espetáculo existe para servir a ele. Quando a mansão de Tony explode e ele cai no Tennessee sem armadura funcional, a câmera não fica ansiosa para mostrar a próxima cena de ação. Ela fica com o homem exausto arrastando um terno de ferro quebrado pela neve. Essa é uma escolha de diretor, não de roteirista. A influência do cinema policial dos anos 70, que Black citou explicitamente como referência, aparece na estrutura de investigação do segundo ato. Depois que a mansão é destruída, Homem de Ferro 3 vira quase um thriller de detetive. Tony está investigando as explosões do Mandarim como um investigador particular, improvisando gadgets com peças de ferragem e inteligência pura, sem o suporte tecnológico a que está acostumado. Tem algo muito deliberadamente analógico nessa parte do filme, como se Black quisesse provar que Tony Stark, sem a armadura ainda, é a pessoa mais interessante na sala. Fora de Homem de Ferro 3, a carreira de Black como diretor seguiu um caminho complicado. The Nice Guys, em 2016,
foi um triunfo crítico. Um noir policial dos anos 70 com Ryan Gosling e Russell Crowe, que muitos consideram seu trabalho mais refinado. Mas fracassou nas bilheterias. Depois veio The Predator em 2018, uma produção que teve uma série de problemas graves, inclusive polêmicas externas ao filme, e que foi um desastre tanto com crítica quanto com público. Desde então, Black ficou fora do radar por anos, retornando somente em 2025 com Play Dirty. Mas em 2013, quando O Homem de Ferro 3 foi lançado, ele estava no topo. O filme foi o maior lançamento do ano até aquele ponto. E a visão dele de transformar um blockbuster de super-herói num thriller de personagem com raízes no noir dos anos 70 tinha, pelo menos parcialmente, funcionado. Parcialmente, porque havia uma decisão criativa central no filme que estava prestes a dividir o mundo em dois. E esse debate, que existe até hoje, começa e termina com um personagem chamado Mandarim. Montar o elenco de um filme como Homem de Ferro 3 não era exatamente uma tarefa simples. Você tem um ator principal, que é praticamente sinônimo do personagem, um estúdio com exigências específicas, um orçamento de US$ 200 milhões, que precisa de rostos reconhecíveis para justificar cada centavo. E ainda assim precisa encontrar novos personagens que consigam competir por atenção na mesma tela que Tony Stark. Nem todo mundo que foi convidado para esse baile aceitou sem hesitar. E nem todo mundo que aceitou saiu do outro lado satisfeito com o resultado. Robert Downey Jr. era, obviamente, o pilar central. Neste ponto da franquia, em 2013, ele era o MCU. Os Vingadores tinha saído um ano antes e arrecadado US$ 1,5 bilhão, transformando Tony Stark num personagem cultural de proporções quase mitológicas. Downey não precisava provar nada tecnicamente. A questão, neste terceiro filme solo, era se ele tinha espaço e disposição para ir a lugares emocionalmente mais vulneráveis do que nos 2 filmes anteriores. A resposta foi sim, de um jeito que surpreendeu bastante gente. Downey mergulhou na representação do Tapped de Tony com uma seriedade que não era exatamente esperada num blockbuster de verão. Ele trabalhou com consultores para entender como ataques de pânico funcionam fisicamente. A aceleração do coração, a perda de controle sobre a respiração, a sensação de que o chão some de debaixo dos seus pés. As cenas onde Tony entra em colapso são desconfortáveis de assistir, e esse desconforto é intencional e muito bem executado. Tem uma cena específica em que ele está numa cafeteria conversando com Harley e simplesmente não consegue segurar a respiração. Não tem trilha sonora dramática. Não tem câmera lenta. É só um homem tendo um ataque de pânico numa lanchonete barulhenta, e parece real demais para um filme com armaduras voadoras. Depois de Homem de Ferro 3, o próprio Downey disse em algumas entrevistas que aquela foi uma das performances que mais lhe deu trabalho dentro de toda a franquia. O material era pesado, as exigências emocionais eram genuínas, e havia uma pressão particular em ser o primeiro filme solo pós-Vingadores. Precisava conectar ao universo expandido sem perder a identidade do personagem. Gwyneth Paltrow voltou como Pepper Potts, e desta vez o roteiro deu à personagem algo que as 2 primeiras partes nunca tinham dado de verdade: uma linha de ação própria. Kevin Feige falou abertamente sobre como o filme brincou com o arquétipo da donzela em perigo. No início, Pepper parece caminhar para esse papel quando é capturada e submetida ao extremis. Mas a reviravolta é que ela é quem mata o vilão no clímax.
Paltrow disse em entrevistas que essa mudança foi bem-vinda, porque nas iterações anteriores, Pepper estava sempre reagindo ao que acontecia com Tony, nunca sendo sujeito ativo da história. Aqui, ela salva o protagonista com os próprios poderes que tentaram usar contra ela. Don Cheadle como James Rhodes, agora rebatizado pelo governo americano como Patriota de Ferro, em vez de Máquina de Guerra, tem um papel que se encaixa perfeitamente na estrutura de dupla que Shane Black gosta de construir. Rhodes e Tony têm a química de dois velhos amigos que discutem constantemente, mas confiam um no outro completamente. E algumas das melhores trocas de diálogos do filme acontecem entre os dois. A redesignação da armadura para as cores vermelha, branca e azul da bandeira americana foi uma decisão narrativa sobre marketing governamental e propaganda. O governo queria um herói com visual patriótico, em vez de uma máquina de guerra explícita. É um detalhe pequeno com uma crítica embutida que passa fácil se você não estiver prestando atenção. Guy Pearce como Aldrich Killian foi uma das escolhas mais inusitadas do elenco. Pearce é um ator de uma filmografia impressionante: Memento, L.A. Confidential, The King's Speech, e tinha sido historicamente avesso a blockbusters. Quando a Marvel foi conversar com ele estava genuinamente hesitante. Em entrevistas posteriores, Pearce disse que o convenceu foi a natureza do papel. Killian começa o filme como um nerd patético e inseguro em 1999, rejeitado e humilhado por Tony no telhado de um hotel em Berna. E passa a próxima década e meia transformando esse ressentimento em combustível para se tornar algo completamente diferente. Era uma jornada de personagem com começo, meio e fim claro, não apenas um vilão genérico com planos de dominação mundial. Pearce fez questão de fazer a transformação física de Killian ser visível e dramática. O Killian de 1999 é fraco, curvado, ansioso, com óculos e um sorriso desesperado de quem quer desesperadamente ser levado a sério. O Killian de 2013 é confiante, com ombros abertos, um sorriso de predador. São quase dois personagens diferentes habitando o mesmo corpo, e Pearce gerenciou essa transição com cuidado técnico que eleva o que poderia ter sido um papel unidimensional. Ben Kingsley como Trevor Slattery é provavelmente o aspecto mais polarizador do filme, e ao mesmo tempo um dos mais tecnicamente deslumbrantes. Kingsley, que tinha ganho o Oscar por Gandhi e tinha uma reputação de intensidade dramática implacável, foi contratado aparentemente para interpretar o Mandarim como um terrorista ameaçador e poderoso. As primeiras cenas do personagem nas transmissões televisivas são genuinamente perturbadoras. A voz calma e didática enquanto descreve ataques terroristas tem um peso real. Quando o twist é revelado e Trevor Slattery aparece, bêbado, confuso, absolutamente encantado com as próprias regalias de ter sido bem pago para fazer um personagem de TV, é uma performance cômica de alta qualidade que usa toda a habilidade técnica de Kingsley de forma completamente inesperada. Kingsley disse em entrevistas que a revelação de Trevor foi um dos desafios mais divertidos da sua carreira. Construir primeiro a fachada intimidadora do Mandarim para que o colapso dela fosse mais eficaz. Cada detalhe físico de Trevor, desde a postura relaxada até o sotaque que mistura dialetos britânicos de formas absurdas, foi trabalhado deliberadamente para ser o oposto do que você esperava. Anthony Mackie, que mais tarde se tornaria o Falcão e depois o Capitão América no MCU, chegou a fazer um teste para o papel de Trevor Slattery antes de Kingsley ser escalado.
Um detalhe curioso que mostra o quanto o papel era percebido como significativo e potencialmente transformador dentro do universo. Rebecca Hall como Maya Hansen ficou, como ela própria admitiu publicamente, muito aquém do que tinha sido prometido. O papel original, como já exploramos, era muito maior. O que sobrou no corte final é uma personagem que funciona como peça de enredo mais do que como figura dramática autônoma. Ela aparece, demonstra culpa por ter participado do projeto Extremis, tenta se redimir, e morre antes que qualquer uma dessas threads emocionais possa ser desenvolvida adequadamente. Hall não escondeu a frustração, mas foi profissional o suficiente para nunca atacar o filme ou a Marvel publicamente de forma destrutiva. Ty Simpkins, como Harley Keener, era um ator de 10 anos de idade que tinha aparecido em alguns trabalhos menores antes de ser escalado para esse papel. O processo de casting para crianças em filmes do porte de Homem de Ferro 3 é exaustivo. Centenas de garotos foram vistos antes de Simpkins ser escolhido. O que o diferenciava era uma naturalidade específica diante da câmera que não soava ensaiada. Shane Black queria que a relação entre Tony e Harley tivesse o peso de uma conexão real, não fosse uma sequência de buddy cop fofa que o roteiro claramente poderia ter virado. Simpkins entregou isso com uma seriedade impressionante para a idade. Não é coincidência que ele foi um dos poucos personagens do MCU fora do núcleo principal a aparecer no funeral de Tony Stark em Vingadores Ultimato, em 2019, já crescido, sem nenhuma linha de diálogo, apenas presente como uma homenagem silenciosa. James Badge como Eric Savin, o capanga principal de Killian com poderes extremes, era um ator de teatro e televisão escalado para ser a ameaça física constante do segundo ato. Daly resumiu bem a divisão de papéis do trio vilão. Kingsley é a boca. Pierce é o cérebro. Eu sou o músculo. Simples, direto, e funcionou bem dentro da narrativa. Completando o elenco, William Sadler interpretou o presidente Matthew Ellis, um personagem cujo nome é uma homenagem explícita ao roteirista Warren Ellis, criador da história em quadrinhos extremes que inspirou o filme. Miguel Ferrer ficou com o papel do vice-presidente, cujo arco moral dentro da trama vai de aparente aliado a cúmplice dos planos de Killian, motivado pela promessa de que Extremis poderia curar a filha com deficiência. Um detalhe humano inserido para complicar o que poderia ser um vilão secundário completamente plano. E tem ainda a cena pós-créditos, onde Mark Ruffalo aparece como Bruce Banner numa aparição não creditada que recontextualiza toda a narração de Tony. A revelação de que Tony estava contando a história para Banner, que dormiu durante boa parte dela, não tem nenhuma consequência narrativa real. É pura irreverência, pura Shane Black, e é exatamente o tipo de piada que ou você ama ou acha uma perda de tempo. Mas também é a confirmação de que Homem de Ferro 3 sempre se levou com uma pitada específica de sal. Consciente do que era, nunca tentando ser mais sério do que precisava. As filmagens de Homem de Ferro 3 começaram oficialmente em 23 de maio de 2012 e só encerraram em 17 de dezembro do mesmo ano. Quase 7 meses de produção. Isso é um tempo considerável para qualquer filme. Mas para um blockbuster com 200 milhões de dólares de orçamento, com efeitos visuais de escala monumental e 17 empresas diferentes envolvidas só na parte de VFX, cada semana extra de filmagem representava cifras astronômicas. A pressão para manter o cronograma era constante.
A base principal de operações foi o EUI Screen Gems Studios em Wilmington, na Carolina do Norte, na época, o maior complexo de estúdios fora da Califórnia nos Estados Unidos. Todos os 10 estágios do estúdio foram utilizados simultaneamente pela produção, algo que nunca tinha acontecido antes com nenhum projeto filmado ali. Wilmington foi escolhida por uma combinação de razões práticas. Créditos fiscais generosos do estado da Carolina do Norte para produções cinematográficas. Instalações modernas com capacidade para construir sets em larga escala. E uma proximidade com a costa que facilitou alguns dos cenários externos. A governadora do estado, Bev Perdue, anunciou pessoalmente a chegada da produção como uma vitória econômica para a região, e de fato foi, gerando milhares de empregos locais durante os meses de filmagem. A cidade de Rose Hill, também na Carolina do Norte, entrou literalmente no roteiro. Quando Shane Black e a equipe de produção foram filmar as cenas de Stark no interior do Tennessee, usaram Rose Hill como locação. A equipe gostou tanto do nome que simplesmente o incorporou ao script, e o vilarejo fictício de Tennessee, onde Harley mora, passou a se chamar Rose Hill, dentro do filme. Uma homenagem direta à cidade real, onde as cenas foram rodadas. Outras filmagens aconteceram na Flórida, em Los Angeles, e em parte da sequência climática em um porto industrial. A destruição da mansão de Malibu, uma das cenas mais espetaculares de todo o filme e um dos momentos mais caros tecnicamente, foi filmada no tanque d'água gigante do estúdio EUIS Screen Gems. Aquela cena do helicóptero destruindo a casa enquanto Pepper e Tony tentam escapar foi uma das mais elaboradas de toda a produção, combinando elementos práticos reais com VFX de altíssimo nível. A empresa Scanline VFX foi responsável pela sequência e lançou posteriormente um breakdown detalhado mostrando cada camada da destruição, desde as explosões reais capturadas na câmera até a adição digital dos destroços caindo na água abaixo dos penhascos. Mas a cena de produção mais extraordinária de Homem de Ferro 3 não envolve armadura, nem explosão, nem computação gráfica. Envolve paraquedas. A sequência onde Tony Stark salva 13 pessoas que foram expelidas do Air Force One, enquanto ele não tinha uma armadura funcional no corpo do avião. Só um único terno que precisava ser compartilhado entre os 13 foi filmada com paraquedistas de verdade. Não stuntmen comuns. A produção contratou a equipe de paraquedismo do Red Bull para realizar os saltos. Os paraquedistas completaram mais de 600 saltos reais ao longo de 6 dias de filmagem, com câmeras presas nas cabeças para capturar o ponto de vista do voo livre. A armadura do Homem de Ferro e o Air Force One foram adicionados digitalmente em pós-produção, mas os corpos humanos em queda livre. O vento, a formação deles se agarrando uns aos outros em cadeia enquanto Tony tenta segurá-los todos. Isso foi real. O resultado é uma das sequências de ação mais fisicamente viscerais de todo o MCU. E boa parte dessa viscerabilidade vem exatamente do fato de que a gravidade naquela cena não é simulada. Em 2013, num universo de CGI cada vez mais predominante, fazer algo dessa forma exigia uma confiança muito específica. A confiança de que o público sente a diferença entre corpos humanos reais, interagindo com a física do mundo, e corpos digitais construídos em computador. Shane Black sempre foi muito explícito sobre preferir soluções práticas quando possível. Mesmo num filme com tanto VFX quanto O Homem de Ferro 3, existia uma filosofia de design de produção que privilegiava o elemento humano tangível.
A questão do efeito visual das armaduras em si foi um dos desafios técnicos mais complexos da produção. Diferente dos dois primeiros filmes, onde Iron Man estava principalmente num terno físico real complementado por CGI. Homem de Ferro 3 introduziu dezenas de armaduras diferentes no clímax, todas controladas remotamente por Jarvis numa batalha na plataforma de petróleo. Renderizar esse número de armaduras simultaneamente em movimento foi um trabalho colossal distribuído entre as 17 empresas de VFX. Digital Domain teve o papel de supervisora principal do projeto, mas o trabalho foi fragmentado por sequência. Uma empresa fazia as armaduras em voo, outra fazia as explosões, outra fazia as interações com o ambiente. Coordenar tudo isso sem que o resultado parecesse inconsistente visualmente foi uma façanha de produção e supervisão. A criação da versão do Extremis no corpo dos vilões também exigiu inovação técnica. A ideia de que os soldados Extremis podiam brilhar como brasa viva quando ativados, com fissuras de luz laranja atravessando a pele, como metal aquecido ao extremo. Precisava parecer orgânica e assustadora ao mesmo tempo. Não artificialmente luminosa como efeitos de super-herói costumam parecer. A equipe de efeitos visuais desenvolveu técnicas específicas para simular a luminescência bioluminescente, atravessando tecidos de pele, baseando o resultado em referências de metais, em processo de fusão, lava vulcânica e bioluminescência marinha. O efeito final é genuinamente inquietante e contribui para que os vilões extremes tenham uma ameaça física que vai além do usual, vilão mais forte que o herói. Existe ainda a questão da versão chinesa do filme, que é uma das histórias mais peculiares dos bastidores de Homem de Ferro 3. A Marvel tinha chegado a um acordo de coprodução com a empresa chinesa DMG Entertainment. Não o suficiente para que o filme fosse classificado oficialmente como coprodução sino-americana, mas o suficiente para que existisse uma versão de 4 minutos a mais do filme exibida exclusivamente nos cinemas da China. Essas cenas adicionais mostravam o ator Wang Xueqi em cenas de hospital em Pequim, e a então enorme estrela chinesa Fan Bingbing como sua assistente. As cenas eram pesadamente voltadas para product placement de marcas chinesas. Há momentos em que a câmera fica em produtos específicos, por tempo desconfortavelmente longo para qualquer padrão narrativo. A reação do público chinês às cenas extras foi, ironicamente, muito mista. Blogueiros e críticos chineses reclamaram que a inserção parecia artificial e condescendente, como se Hollywood estivesse tentando bajular o mercado chinês com cenas tão claramente costuradas que não se encaixavam no resto do filme. A versão padrão do filme que foi exibida no resto do mundo incluiu uma versão muito reduzida da participação de Wang Xueqi, aparecendo brevemente como Dr. Wu. A experiência foi uma das primeiras grandes lições que Hollywood aprendeu sobre a estratégia de versões específicas para o mercado chinês. E não foi exatamente uma lição positiva. O mercado chinês gerou 121 milhões de dólares em bilheteria para o filme, um número enorme, mas a abordagem das cenas exclusivas foi questionada como fórmula. Nos bastidores da produção, existia também uma tensão particular entre as exigências do universo expandido e a visão mais focada que Shane Black queria para o filme. Black falou em diversas entrevistas sobre a liberdade que a Marvel deu a ele em termos de tom e estrutura narrativa, mas também sobre as coisas que o estúdio insistia em incluir. A necessidade de o filme se conectar ao que havia acontecido em Os Vingadores.
as exigências de certas cenas de ação com duração mínima para o trailer, a presença de personagens específicos que eram planejados para aparecer em filmes futuros. O resultado é que Homem de Ferro 3 tem uma espécie de dupla identidade que você consegue sentir assistindo. Há o filme de Shane Black, o thriller pessoal sobre um homem em colapso, as conversas entre Tony e Harley, a narração no ar, o ritmo irregular e humano do segundo ato. E há o filme da Marvel, as armaduras, as explosões, as conexões com o MCU, os momentos calculados para o trailer. Na maioria do tempo, esses dois filmes coexistem bem. Mas tem momentos em que você consegue ver a costura. O último dia de filmagem foi em dezembro de 2012. Depois disso, começou uma corrida de 5 meses contra o relógio para terminar a pós-produção, renderizar os VFX, finalizar a trilha sonora de Brian Tyler e entregar o filme pronto para a estreia em Paris no dia 14 de abril de 2013. Não houve atrasos. O filme chegou no prazo. E no dia 3 de maio de 2013, quando o Homem de Ferro 3 abriu nos Estados Unidos, a questão que ficou no ar foi: o que exatamente estava dentro dessas armaduras? O filme começa com uma voz. A voz de Tony Stark narrando em retrospecto: ele já sobreviveu a tudo que estamos prestes a ver. Eu criei os meus próprios demônios, ele diz. É a frase que abre tudo. E ela funciona em 2 níveis que só ficam claros no final. Um literal, porque Tony literalmente ajudou a criar Aldrich Killian ao humilhá-lo naquela virada de ano de 1999. E um metafórico, porque o monstro que Tony mais enfrenta nesse filme mora dentro da própria cabeça dele. O flashback de 1999 é curto, mas denso em informação. Estamos em Berna, Suíça, numa virada de milênio. Tony Stark é o Tony de sempre daquela época. Arrogante, impulsivo, usando o charme como escudo e a inteligência como arma. Ele encontra Maya Hansen numa conferência científica, e os dois acabam juntos no quarto de hotel dela, enquanto ela tenta resolver um problema no algoritmo do Extremis. O tratamento regenerativo que ela está desenvolvendo, que promete reescrever o sistema nervoso humano para curar lesões irreversíveis, mas que tem um defeito fatal. Em alguns pacientes, o código biológico instável leva o corpo à explosão, literalmente. Naquela mesma noite, na sacada do hotel, um homem curvado e nervoso aparece. Aldrich Killian, fundador da AIM, Advanced Idea Mechanics. Ele é exatamente o tipo de pessoa que Tony Stark ignora sem pensar 2 vezes, fisicamente frágil, socialmente desajeitado, com um pitch de parceria que parece desesperado demais para ser levado a sério. Stark faz o que Stark faz. Promete um encontro no telhado e nunca aparece. É uma crueldade casual. O tipo que as pessoas poderosas cometem sem nem registrar que estão cometendo. Killian fica esperando sozinho no telhado frio, olhando para a virada do milênio, enquanto o mundo celebra abaixo dele. E decide naquele momento que um dia as pessoas vão querer ser ele. 13 anos depois, Tony Stark está destruído por dentro de um jeito que nenhuma armadura consegue consertar. É 2012, alguns meses depois da invasão alienígena de Nova York. Tony passa as noites no laboratório, construindo armadura após armadura, a Mark 8, a Mark Nuik, a Mark X, chegando até a Mark Xixik. Incapaz de dormir, incapaz de descansar, incapaz de parar. Pepper Potts, que está namorando Tony seriamente enquanto administra a Stark Industries como CEO, tenta ter conversa sobre o futuro, sobre a vida deles juntos, sobre o que vem depois. Tony não sabe responder. Cada vez que ele tenta falar sobre o buraco de minhoca,
Aquele momento em Os Vingadores, onde ele voou com uma bomba nuclear para dentro de um portal espacial e quase morreu completamente sozinho no espaço, o pânico fecha a garganta. A primeira grande crise acontece num restaurante. Uma criança se aproxima pedindo autógrafo, com um desenho de um buraco de minhoca. Tony segura o desenho e o mundo começa a girar. Ele vai para fora, a armadura aparece automaticamente ao redor do seu corpo. Uma resposta involuntária de medo. O equivalente high-tech de cruzar os braços para se proteger. E ele fica parado na calçada tentando respirar. Não tem trilha dramática. Não tem câmera lenta. Só um homem numa armadura de bilhões de dólares que não consegue parar de tremer. Paralelamente, o país está sendo aterrorizado por uma figura que se identifica apenas como mandarim. As transmissões interrompem a programação normal em cadeia nacional. O mandarim aparece numa frente de background elaborada, com símbolos de anéis, dragões e referências a Sun Tzu, e faz discursos sobre punição, sobre a arrogância dos poderosos, sobre o preço que o mundo vai pagar. A encenação é impecável. A voz é fria, didática, quase professoral. Exatamente o tipo de terror que não grita, mas que faz você dormir com a luz acesa. Explosões acontecem depois de cada transmissão, sem deixar rastros de bomba. Nenhum serviço de inteligência consegue localizar o mandarim. Happy Hogan, o ex-guarda-costas de Tony, que agora chefia a segurança da Stark Industries, começa a notar algo suspeito nos arredores do Grauman's Chinese Theater, em Los Angeles. Ele segue um homem chamado Savin, alto, com uma cicatriz no rosto, com movimentos que não parecem inteiramente humanos, e acaba no meio de uma explosão que destrói parte do teatro e deixa Happy em coma. A marca da explosão é familiar, sem fragmentos de bomba, sem agente químico identificável. Idêntica às explosões atribuídas ao mandarim. Tony, furioso, faz o que Tony Stark faz quando alguém que ele se importa é atacado. Transforma a raiva em ação sem pensar nas consequências. Ele dá uma declaração ao vivo para a imprensa. Ameaça o mandarim diretamente. Revela o endereço da sua própria casa em Malibu. Nessa noite, enquanto Maya Hansen aparece inesperadamente na porta, dizendo que precisava avisar Tony sobre algo, 3 helicópteros militares lançam um ataque cirúrgico e devastador contra a mansão. A casa literalmente desaba no oceano. O que acontece nos próximos minutos é filmado com uma escala que você raramente vê em cinema de ação. Tony, dentro da armadura incompleta, tentando salvar Pepper e Maya enquanto o teto desmorona, as vigas caem e o penhasco debaixo da mansão afunda. Pepper sobrevive. Maya sobrevive. Tony, no último segundo, lança a armadura ao redor de Pepper para protegê-la da queda, e acorda horas depois no Tennessee. A armadura sem energia suficiente para voar de volta. Seguindo uma pista de navegação que o próprio Tony tinha programado semanas antes como parte de uma investigação paralela sobre as explosões. O mundo pensa que Tony Stark está morto. E aqui o filme muda completamente de tom e ritmo. De repente, estamos num thriller de detetive no interior do Tennessee, com um herói sem armadura, sem recursos, sem Jarvis funcionando direito, e com um garoto de 10 anos como único aliado disponível. Harley Keener encontra Tony no garagem da família, uma criança séria, esperta, com um pai ausente e um senso prático que vai além da idade. A relação entre os dois começa como necessidade mútua. Tony precisa de abrigo e de acesso à internet para continuar investigando. Harley quer que o Homem de Ferro faça aquilo que homens de ferro devem fazer. Mas ao longo das horas que passam juntos, algo genuíno cresce nessa interação.
Tony ensina Harley a olhar para problemas tecnicamente. Harley ensina Tony que explicações emocionais não são desculpas válidas para parar de funcionar. Investigando os arquivos sobre as explosões do Mandarim, Tony descobre algo que não faz sentido. Uma das explosões ocorreu em Rose Hill, meses antes do Mandarim existir publicamente como figura terrorista. Isso significa que o Mandarim não causou aquela explosão. Ou que alguém está usando o Mandarim retroativamente para explicar algo que aconteceu por outras razões. Tony vai ao local da explosão e encontra os traços do que realmente aconteceu. Um ex-soldado chamado Taggart, submetido ao tratamento extremis, cujo corpo rejeitou a modificação de forma catastrófica. O soldado não explodiu por causa de uma bomba. Explodiu porque o código biológico do extremis dentro dele ficou instável. Enquanto Tony junta as peças em Rose Hill, Savin e uma soldada extremis chamada Brandt aparecem para eliminar a testemunha. O que se segue é uma das sequências de ação mais inventivas do filme. Tony Stark sem armadura, improvisando armas com itens comprados numa loja de ferragens, tinta inflamável, fogos de artifício, ferramentas elétricas, enfrentando 2 humanos modificados que podem aquecer a própria pele a temperaturas letais e se regenerar de qualquer dano físico. Tony mata Brandt. Neutraliza Savin. Mas a mensagem ficou clara. O que a AIM criou não é simplesmente um terrorista com explosivos. É um exército de seres humanos transformados em armas biológicas vivas. E enquanto tudo isso acontece no Tennessee, em Malibu, Aldrich Killian aparece diante de Pepper Potts. Confiante, elegante, irradiando o charme controlado de alguém que passou anos construindo exatamente esse tipo de presença. Ele apresenta uma proposta para a Stark Industries. Mas por baixo da proposta existe uma ameaça velada que Pepper sente, mas não consegue nomear ainda. Maya Hansen, que até esse ponto parecia uma aliada de Tony, revela que está trabalhando com Killian. Pepper é sequestrada. A investigação de Tony levou até Miami. É lá que as transmissões do Mandarim estão sendo transmitidas. No final deste segundo ato, Tony está sozinho, sem armadura completa, sem Pepper, com Happy em coma, com Rhodey perdido na missão de encontrar o Mandarim por rotas oficiais. E está prestes a descobrir a verdade mais perturbadora do filme, que o monstro que ele tem perseguido não existe da forma que ele pensava. Tony Stark chega à mansão de Killian em Miami sem armadura completa, sem apoio, e com um conjunto de armas improvisadas que ele montou usando peças compradas numa loja de ferragens por menos de $50. É nesse ponto que o filme entrega seu momento mais inesperado, e para muita gente, seu momento mais controverso. Ele invade a mansão pela entrada de serviço, neutraliza os guardas com armadilhas que ele mesmo construiu durante a viagem, e vai abrindo caminho pelos cômodos até chegar num quarto específico. Lá dentro está o Mandarim. Ou melhor, está o homem que aparece nas transmissões como o Mandarim. Trevor Slattery está sentado na cama em roupão, fumando, com 2 copos de bebida na mesinha de cabeceira, e um olhar genuinamente despreocupado de alguém que acabou de acordar de uma soneca satisfatória. Quando Tony aponta para ele, Trevor fica confuso, não assustado. Confuso. Como um ator que recebeu as deixas erradas numa peça que ele não ensaiou direito. Você é o Mandarim? Tony pergunta. Qual Mandarim? Sou Trevor. Trevor Slattery. O que se desenrola nos segundos seguintes é uma revelação que funciona ao mesmo tempo como comédia e como golpe narrativo genuíno. Trevor é um ator britânico de meia carreira, cheio de pequenos papéis esquecíveis no currículo,
que foi contratado pela AIM para interpretar o mandarim num estúdio montado dentro da própria mansão de Killian. As transmissões eram produções cuidadosas. Iluminação calculada. Figurino elaborado. Discursos escritos por outra pessoa. Trevor os decorava, os entregava com profissionalismo técnico de ator de teatro, e depois voltava para sua suíte, sua bebida e suas acompanhantes pagas. Ele não sabia das explosões, não sabia dos mortos, não sabia de absolutamente nada que acontecia fora do set improvisado. Estava literalmente apenas fazendo o trabalho. Ben Kingsley nessa cena faz algo que pouquíssimos atores conseguiriam fazer. Ele usa toda a sua gravidade e presença construída nas cenas anteriores para destruí-la completamente de dentro para fora. Trevor não é o oposto do mandarim, é o vazio onde o mandarim deveria estar. E esse vazio é mais perturbador do que qualquer vilão real poderia ser, porque aponta para o fato de que o terror do mandarim foi completamente inventado. Uma ficção corporativa produzida para desviar a atenção de um crime muito mais frio e calculado. Killian aparece logo depois e captura Tony. E aí o verdadeiro vilão se revela em toda a sua dimensão. Aldrich Killian, o homem curvado do telhado de Berna 13 anos antes, está irreconhecível. Não apenas fisicamente. O Extremis curou sua deficiência física e o transformou num homem imponente, mas psicologicamente. Ele não é louco, não é caricato. Ele é frio, articulado, com a satisfação contida de alguém que passou anos planejando e finalmente está vendo o plano se concretizar. Killian explica o esquema com a clareza de quem não precisa mais esconder nada. A AIM criou o mandarim como uma persona de terror midiático para encobrir as mortes dos soldados cujos corpos rejeitaram o Extremis. Cada vez que um sujeito explodia, o incidente era atribuído ao mandarim nas notícias. Nenhuma investigação, nenhum rastro. E enquanto isso, Killian refinava a fórmula usando os soldados como cobaias vivas. O plano de longo prazo era ainda mais sombrio. Killian tinha corrompido o vice-presidente dos Estados Unidos, prometendo que o Extremis poderia curar a filha dele, que tinha uma deficiência física. Em troca, o vice-presidente colaboraria para transformar o país numa nação permanentemente em estado de terror, dependente de Killian para proteger o povo do mandarim, que a própria AIM controlava. Guerra como produto, medo como mercadoria. E Pepper Potts estava no meio disso tudo. Killian tinha submetido Pepper ao Extremis, não como tortura, mas como alavanca. Se Tony ajudasse a estabilizar a fórmula, Pepper sobreviveria. Se não ajudasse, o Extremis a destruiria de dentro para fora. É uma jogada de crueldade calculada que usa as pessoas mais próximas de Tony como instrumentos. E que é exatamente o tipo de vingança que um homem inteligente com décadas de ressentimento planejaria. Enquanto Killian reúne suas peças finais, o plano se expande para incluir o sequestro do presidente Ellis. Savin rouba a armadura do patriota de ferro do próprio Rhodes, que foi atraído para uma armadilha disfarçada de pista legítima, e usa para abordar o Air Force One, eliminar a segurança presidencial e raptar Ellis. A ideia de usar a armadura que deveria proteger o presidente americano como veículo para sequestrar esse mesmo presidente tem uma ironia política embutida que Shane Black certamente não colocou por acidente. Tony escapa da captura usando a Mark Chiseli, a armadura experimental que ele tinha desenvolvido com um sistema de controle remoto por pensamento, mas que ainda estava instável e frequentemente montava em partes erradas do corpo,
gerando algumas das cenas mais involuntariamente cômicas do filme. Depois de se reunir com Rhodes, a dupla descobre o paradeiro de Killian, uma plataforma petrolífera empondada ao largo da costa, onde Killian pretende executar o presidente ao vivo em transmissão global, de forma que o vice-presidente possa assumir como fantoche. O clímax final da plataforma petrolífera é o Shane Black maximalista. Dezenas de armaduras Iron Man controladas remotamente por Jarvis chegando informação. Tony pulando de terno em terno enquanto eles são destruídos. Rhodes garantindo a segurança do presidente enquanto Tony enfrenta um Killian que é praticamente indestrutível. Cada vez que Tony o derruba com uma armadura, Killian a destrói e se regenera. A sequência é deliberadamente escalada para transmitir a sensação de um homem sozinho contra algo que não pode simplesmente ser resolvido com mais tecnologia. Por mais que a tecnologia apareça em profusão, o momento mais importante do clímax não é a explosão final. É o que acontece alguns instantes antes. Tony está encurralado. A última armadura está destruída. Killian está em cima dele, preparado para entregar o golpe final, e então Pepper cai do alto de uma estrutura da plataforma. Ela havia desaparecido durante a batalha, presumida morta quando a estrutura desabou sobre ela. O que cai de volta não é uma vítima. É uma mulher com poderes extremos ativos que usou a regeneração do tratamento para sobreviver à queda. E que agora usa a força e o calor gerado pelo Extremis para nocautear Killian com um golpe definitivo. Arrancando o revestimento de um terno Iron Man de um destroço próximo e desfechando-o contra o inimigo em chamas. Pepper Potts mata Aldrich Killian. Não Tony, não a armadura. Pepper. É a subversão deliberada de um arquétipo que o próprio Feige reconheceu em entrevistas. O filme passou boa parte do segundo ato com Pepper aparentemente como a donzela em perigo, submetida ao Extremis contra a vontade, sequestrada, usada como ferramenta de pressão. E então, no momento decisivo, ela é quem salva o herói. A câmera de Shane Black não trata isso como surpresa cômica. Trata como merecimento, como a conclusão lógica de uma personagem que passou 3 filmes sendo inteligente, forte e capaz, e que finalmente teve a história organizada de forma que isso importasse materialmente para o desfecho. Tony observa, em choque. E então sorri. O que se segue é a resolução de praticamente todos os arcos abertos. O vice-presidente e Trevor Slattery são presos. Happy acorda do coma. Tony usa o conhecimento de Extremis que acumulou durante toda a investigação para desenvolver uma versão estabilizada do tratamento que elimina os efeitos colaterais perigosos de Pepper. Um gesto que é, ao mesmo tempo, prático e simbólico. Ele usou os próprios instrumentos do vilão para cuidar da pessoa que ama. E então vem o gesto que encerra a trilogia de uma forma que nenhum espectador esperava. Tony aciona o protocolo fim de jogo. Uma por uma, em sequência, todas as armaduras da série Iron Man explodem sobre o oceano. Fogos de artifício tecnológicos no céu noturno de Malibu. Dezenas delas, cada uma representando um momento de medo transformado em metal. E depois disso, numa cirurgia silenciosa e sem fanfarra, os pedaços de estilhaço que ele carregava perto do coração desde que foi capturado no Afeganistão. Os mesmos pedaços que exigiram o reator de arco como solução tecnológica por todos esses anos, são removidos. Sem eles, o reator deixa de ser necessário. Tony segura o reator de arco antigo nas mãos. Olha para ele por um momento e o joga no oceano. A narração em voz off conclui enquanto vemos imagens tranquilas. Tony e Pepper juntos. A vida cotidiana. A ausência de crises.
Meu nome é Tony Stark, ele diz. Nunca vou desistir. E serei sempre o Homem de Ferro. A frase ressoa de forma diferente agora, porque ao longo de 131 minutos, o filme construiu o argumento de que ser o Homem de Ferro não depende da armadura. Depende da escolha. E Tony Stark, finalmente, fez a escolha sem o peso do metal nas costas. Existe uma pergunta que Homem de Ferro 3 faz desde a primeira cena e que só responde na última. O que é Tony Stark sem a armadura? A resposta que o filme dá é ao mesmo tempo simples e radical dentro do contexto de um blockbuster de super-herói. Tony Stark sem a armadura é exatamente o que ele é com ela. Um homem inteligente, teimoso, assustado e fundamentalmente incapaz de parar de funcionar quando o mundo precisa dele. A armadura nunca foi o herói. Sempre foi uma concha. E Homem de Ferro 3 constrói toda a sua arquitetura narrativa em torno da destruição dessa concha. Camada por camada, até que só reste o homem dentro dela. O simbolismo das armaduras como mecanismo de defesa psicológica é o mais óbvio e também o mais trabalhado do filme. Quando Tony passa as noites construindo dezenas de ternos novos, ele próprio admite para Pepper que não consegue parar, porque o trabalho é a única coisa que faz o pânico recuar. As armaduras são, nesse sentido, o equivalente de comportamento compulsivo de alguém com ansiedade grave. Não uma solução para o problema, mas uma forma de manter o problema à distância por tempo suficiente para funcionar. A ironia é que quanto mais armaduras Tony constrói, mais o problema cresce por baixo delas, porque ele está usando o sintoma para tratar a causa. Existe uma cena no Tennessee onde Harley pergunta diretamente a Tony o que aconteceu com ele depois da Batalha de Nova York. Tony tenta desviar com piadas, tenta mudar de assunto, tenta usar o sarcasmo como escudo. Que é, aliás, mais um tipo de armadura. Harley não aceita. E quando Tony finalmente começa a descrever o que sentiu quando atravessou o buraco de minhoca, essa vertigem de infinitude, essa consciência súbita de que o universo é infinitamente maior e mais indiferente do que qualquer coisa que ele havia imaginado. O ataque de pânico começa de novo. A cena demonstra que o trauma de Tony não é sobre o que quase aconteceu com ele. É sobre o que ele viu, a percepção de sua própria insignificância num cosmos que não tem interesse em preservá-lo. O Extremis, por sua vez, funciona como símbolo do lado sombrio do impulso tecnológico que define Tony Stark. O que Maya Hansen criou era genuinamente revolucionário. A capacidade de reescrever o sistema nervoso humano para curar lesões permanentes era um sonho médico. Mas o código era instável, e em vez de dedicar tempo a corrigi-lo adequadamente, Killian transformou essa instabilidade em arma. É uma metáfora direta do debate sobre tecnologia sem ética. A pergunta de se podemos fazer algo raramente vem acompanhada da pergunta de se devemos fazer. E quem paga o preço, quando dá errado, geralmente não é quem tomou a decisão. Os soldados extremes que explodem são vítimas antes de serem vilões. Veteranos de guerra oferecidos como cobaias para um experimento corporativo, sem acesso real a informações sobre os riscos, atraídos pela promessa de cura num momento de vulnerabilidade. A crítica ao complexo industrial militar não é sutil, mas está lá, funcionando como textura. O governo americano queria um patriota de ferro para substituir a máquina de guerra como imagem pública, enquanto as mesmas instituições usavam ex-soldados como material de teste em laboratórios particulares. O mandarim como construção midiática é o tema mais rico e também o mais mal compreendido do filme.
A decisão de Shane Black de fazer o Mandarim ser uma persona fabricada foi criticada principalmente por fãs que sentiram que o personagem dos quadrinhos foi desperdiçado. E essa crítica tem mérito genuíno no que diz respeito à adaptação da fonte original. Mas o que Black e Pierce fizeram com a ideia tem uma lógica temática muito sólida, que frequentemente passa despercebida na raiva com o twist. O Mandarim de Homem de Ferro 3 é uma reflexão direta sobre como o terror funciona na era midiática moderna. Shane Black disse explicitamente em entrevistas que o personagem foi concebido como uma síntese de todas as figuras terroristas que o mundo ocidental aprendeu a temer depois do 11 de setembro. Os vídeos de Bin Laden, a retórica de líderes radicais, as transmissões calculadas para maximizar o impacto psicológico sobre populações que nunca estarão diretamente em risco físico. O terror moderno não precisa de força militar para funcionar. Precisa de imagens. Precisa de símbolos. Precisa de narrativa. Killian entendeu isso com uma frieza que é genuinamente assustadora. O Mandarim não precisava ser real para ser eficaz. Precisava ser convincente. E Trevor Slattery, um ator de formação clássica com instinto para a entrega emocional, era o veículo perfeito para construir aquela ficção. O que a revelação de Trevor faz, narrativamente, é desmontar a ideia de que os inimigos mais perigosos são os mais óbvios. Killian, o homem de negócios americano, o filho da Silicon Valley empresarial, o CEO de laboratório de pesquisa. Esse era o terrorista real. Com terno, com dentes brancos, com uma história de vítima conveniente pronta para ser ativada quando necessário. Essa inversão, o monstro estrangeiro exótico como fachada para o monstro doméstico corporativo, era algo que os fãs de quadrinhos não esperavam. E que parte do público geral não conseguiu processar rápido o suficiente para apreciar. A raiva com o twist foi, em muitos casos, a reação emocional imediata à frustração de expectativas cuidadosamente construídas. E isso não é ilegítimo. Construir expectativas e depois derrubá-las é uma escolha que tem consequências reais na experiência do espectador. O que a Marvel fez depois foi, em certa medida, uma resposta a essa raiva. O curta-metragem All Hail the King, lançado em 2014 como conteúdo bônus no DVD, apresenta Trevor Slattery na prisão sendo visitado por um agente de uma organização real chamada 10 Anéis, que existe de verdade no universo Marvel, e que está furiosa porque o nome e os símbolos do seu líder foram usados por um impostor. Era uma forma de deixar a porta aberta para um mandarim autêntico no futuro. Shane Black confirmou em 2016 que essa foi a forma que a Marvel encontrou de pedir desculpas ao fandom pelo twist. Em 2021, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis entregou esse mandarim autêntico, encarnado magnificamente por Tony Leung como Xu Wenwu, um guerreiro milenar com poderes genuinamente sobrenaturais, uma complexidade moral multidimensional e uma história de amor no coração da narrativa. Era exatamente o tipo de personagem que os fãs de quadrinhos queriam desde o início. E funcionou magnificamente. Em parte porque Shang-Chi não precisava carregar nenhuma das restrições temáticas que Homem de Ferro 3 carregou. A necessidade de transformar o mandarim em algo que não fosse um estereótipo asiático enquanto ainda o mantinha como ameaça central era uma equação que Shane Black resolveu descartando o personagem em vez de reconstruí-lo. Vale notar que Trevor Slattery encontrou uma vida curiosamente longa dentro do MCU. Ben Kingsley retornou brevemente em Shang-Chi como coadjuvante cômico.
E em 2026, o personagem apareceu como figura regular na série Wonder Man da Disney Plus, onde usa suas habilidades de ator para outro propósito completamente. É um dos exemplos mais incomuns de um personagem que nasceu de uma decisão controversa e acabou se tornando um dos elementos mais duradouros e queridos de todo o universo. A questão do arco emocional de Tony Stark dentro do filme espelha uma progressão que é muito mais sofisticada do que parece à primeira vista. Nos 2 primeiros filmes, o crescimento de Tony era sempre externo. Ele aprendia a ser responsável, a confiar nos outros, a usar o poder com propósito. Em Homem de Ferro 3, o crescimento é radicalmente interno. Tony não aprende a usar melhor a armadura. Aprende a não precisar dela como muleta emocional. A diferença é enorme, porque significa que o personagem está, pela primeira vez na trilogia, fazendo psicoterapia efetiva em vez de design industrial. O gesto final de jogar o reator de arco no oceano condensa tudo isso num único ato simbólico. O reator foi introduzido no primeiro filme como literalmente a coisa que mantinha Tony vivo. Um dispositivo externo necessário para suprir uma deficiência interna. Ao longo dos 3 filmes, tornou-se o símbolo da vulnerabilidade de Tony, do preço permanente que ele paga por ser quem é. Quando ele o remove e o joga fora, está descartando a ideia de que a sua identidade como herói depende de qualquer prótese externa. Armadura, reator, tecnologia eram ferramentas. O homem sempre esteve lá embaixo. E essa ideia atravessa diretamente o caminho até Vingadores. Ultimato, 6 anos depois, onde Tony Stark, que jogou a armadura fora, que fez a cirurgia, que tentou a vida tranquila numa cabana com uma filha pequena. Coloca a luva de Infinity Stones e estala os dedos. Porque quando importa de verdade, ele sempre volta. Não pela armadura, pelo que está dentro dela. Quando Homem de Ferro 3 estreou nos cinemas americanos em 3 de maio de 2013, o resultado financeiro do fim de semana de abertura foi tão grande que os próprios executivos da Marvel precisaram de um momento para absorver os números. O filme arrecadou 174,1 milhões de dólares só no mercado doméstico dos Estados Unidos e Canadá naquele fim de semana, o segundo maior fim de semana de abertura da história das bilheterias americanas até aquele momento, superado apenas pelos 207,4 milhões que os Vingadores tinham arrecadado no ano anterior. Era um número que colocava Homem de Ferro 3 em companhia muito seleta, e que deixava claro que o MCU tinha construído um público fiel e massivo, capaz de aparecer em números históricos sem depender de condições especiais. Mas o que realmente definiu o desempenho do filme foi o mercado internacional. Antes mesmo de abrir nos Estados Unidos, Homem de Ferro 3 já tinha acumulado mais de 242 milhões de dólares em cinemas internacionais. Um recorde para a época no que dizia respeito à arrecadação antes da estreia americana. O filme abriu mais cedo em mercados europeus e asiáticos, e a resposta foi avassaladora. Só na China, o filme arrecadou 121,2 milhões de dólares ao longo da sua corrida, um número expressivo que refletia tanto a crescente força do mercado cinematográfico chinês, quanto o trabalho de marketing específico que a parceria com a DMG Entertainment tinha possibilitado. No total, Homem de Ferro 3 encerrou sua corrida nas salas de cinema com 1,215 bilhão de dólares em arrecadação mundial. O orçamento de produção foi de 200 milhões de dólares. Com custos adicionais estimados de marketing, elevando o investimento total para números bem acima disso. Mesmo assim, a rentabilidade foi extraordinária.
Estimativas da época colocaram o lucro real do estúdio em torno de 390 milhões de dólares, após todas as despesas. Era o filme de maior arrecadação de 2013 no momento do seu lançamento, posição que manteve ao longo do ano, até ser superado por Frozen da Disney, que no fim de 2013 chegou a ultrapassar a marca do bilhão, através de uma corrida prolongada impulsionada pelo boca a boca. Curiosamente, a divisão doméstica e internacional do faturamento era bastante assimétrica. 409 milhões vieram dos Estados Unidos e Canadá, representando cerca de 33% do total. Os outros 806 milhões, 2/3 da arrecadação total, vieram de cinemas fora da América do Norte. Isso refletia uma mudança estrutural que estava acontecendo no cinema global naquele período, com o MCU se tornando uma propriedade verdadeiramente planetária, não apenas americana exportada para o mundo. Tony Stark funcionava em Seul tanto quanto em São Paulo, em Londres tanto quanto em Mumbai. No Brasil especificamente, Homem de Ferro 3 foi um sucesso sólido. O MCU já tinha construído uma base de fãs consistente no país ao longo dos filmes anteriores, e o terceiro capítulo da trilogia chegou aos cinemas brasileiros em 25 de abril de 2013, alguns dias antes da estreia americana, gerando filas e sessões esgotadas nos principais cinemas do país. Do ponto de vista da crítica especializada, a recepção foi decididamente mista, mas pendendo para o positivo. No Rotten Tomatoes, o filme acumulou 79% de aprovação entre os críticos. Um número respeitável, especialmente considerando que é superior ao Homem de Ferro 2, que tinha ficado em 73%. No Metacritic, a pontuação foi de 62 em 100. Classificada como geralmente favorável. No IMDb, a nota do público se estabilizou em torno de 7,1 de 10, um número que reflete a divisão genuína entre quem adorou o filme e quem se sentiu traído pela direção criativa. A crítica profissional de 2013 foi generosa com a performance de Robert Downey Jr. e com as cenas de ação de maior escala, mas dividida sobre o twist do Mandarim e sobre a coerência narrativa do terceiro ato. O crítico Matt Zoller Seitz, escrevendo para o site de Roger Ebert, logo após a morte do lendário crítico em abril de 2013, deu ao filme 2,5 estrelas de 4, elogiando a ambição temática, mas apontando inconsistências de ritmo. The Guardian deu 4 de 5 estrelas, com Peter Bradshaw chamando o filme de selvagem e divertido, com elogios específicos para Ben Kingsley. Empire Magazine deu 4 de 5 estrelas também, tratando-o como um dos melhores do MCU até aquele ponto. A recepção do público geral foi mais polarizada do que a da crítica profissional. Uma porção significativa dos espectadores, especialmente os fãs de quadrinhos que tinham expectativas específicas sobre o Mandarim, saiu do cinema frustrada. Fóruns de internet explodiram com debate no fim de semana de estreia, com análises divididas que circularam amplamente nas semanas seguintes. Havia quem defendesse o twist com argumentos temáticos sofisticados, os mesmos que exploramos na parte anterior deste roteiro, e quem simplesmente achasse que o filme havia desperdiçado seu vilão principal num momento de subversão que funcionava em teoria, mas deixava o terceiro ato sem antagonista de peso real. Essa tensão entre aprovação crítica e desconforto de uma parcela do público foi resumida com precisão pelo próprio Rotten Tomatoes, anos depois, quando incluiu Homem de Ferro 3 num especial chamado Rotten Tomatoes está errado sobre, não porque o filme seja ruim, mas porque é um dos títulos mais debatidos da plataforma,
onde a diferença entre o que os críticos pensam e o que o público sente é persistente e considerável. Em termos de premiações, Homem de Ferro 3 recebeu uma indicação ao Oscar na cerimônia de 2014, na categoria de melhores efeitos visuais, disputando contra a Gravidade, O Hobbit. A Desolação de Smaug, Star Trek, Nas Trevas e O Homem de Aço. O Oscar foi para a Gravidade de Alfonso Cuarón, numa das vitórias mais merecidas da categoria naquela década. O trabalho visual daquele filme era de uma categoria própria. Homem de Ferro 3 também foi indicado ao BAFTA na mesma categoria de efeitos especiais, também sem vencer. No total, o filme acumulou 20 vitórias e 63 indicações em prêmios técnicos e de entretenimento ao redor do mundo, incluindo vitórias em prêmios de ação ao vivo e efeitos práticos em festivais especializados. O legado de Homem de Ferro 3 dentro do MCU é complicado de um jeito produtivo. Do ponto de vista da continuidade narrativa, o filme deveria ter sido um ponto de encerramento. Tony joga a armadura no oceano, remove o estilhaço, tenta a vida comum. Mas como qualquer fã do MCU sabe, essa resolução durou pouco. Em Vingadores, Era de Ultron de 2015, Tony está de volta com armaduras mais sofisticadas do que nunca e uma nova obsessão existencial. A decisão de reverter o arco de Homem de Ferro 3 sem endereçar explicitamente o que aconteceu é uma das críticas estruturais mais legítimas que se pode fazer ao MCU como narrativa contínua. Os filmes solos frequentemente resolvem arcos de personagens que os filmes coletivos precisam desfazer para manter todo mundo funcional. E ainda assim, o arco emocional de Homem de Ferro 3 sobrevive de uma forma mais sutil. A vulnerabilidade que Tony demonstrou nesse filme, a disposição de admitir que estava quebrado por dentro, de pedir ajuda a um garoto de 10 anos numa cidade no Tennessee, de destruir as armaduras não porque eram desnecessárias, mas porque representavam medo. Estabeleceu uma dimensão do personagem que os filmes subsequentes não precisaram repetir para usar. Quando Tony Stark em Vingadores, Ultimato decide arriscar tudo mesmo sabendo o que poderia perder, aquela decisão tem peso porque o público passou por Homem de Ferro 3 e sabe que esse homem conhece o que é ter medo. A conexão mais tocante dentro da continuidade do MCU é a que envolve Harley Keener. O garoto que ajudou Tony no Tennessee em 2012 apareceu, em 2019, no funeral de Tony Stark em Vingadores. Ultimato, crescido, sem falas, sem apresentação formal para quem não se lembrava de quem era. Era simplesmente Ty Simpkins, agora adolescente, de pé entre heróis e pessoas que amavam Tony. Como alguém que tinha uma razão para estar ali que o filme não precisava explicar para quem havia prestado atenção. 12 anos depois do seu lançamento, Homem de Ferro 3 continua gerando debate de uma forma que poucos blockbusters do porte dele conseguem. É um filme que as pessoas assistem de novo e chegam a conclusões completamente diferentes. Alguns o encontram mais rico do que lembravam, outros persistem na frustração com as escolhas narrativas centrais. Essa resistência a um consenso definitivo é, paradoxalmente, um dos seus maiores méritos. Filmes que todo mundo concorda imediatamente tendem a ser esquecidos imediatamente. O que ficou foi a imagem de um homem num terno de ferro destruído, arrastando-o pela neve de uma cidade que ninguém conhecia, longe do oceano e das luzes e de tudo que o tornava poderoso, e ainda assim, absolutamente incapaz de parar. Porque Tony Stark sem armadura ainda é Tony Stark. E Tony Stark, mesmo quebrado, ainda vai resolver o problema. Ele sempre foi assim.
A armadura só fazia com que todo mundo pudesse ver.